Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma preleção virtual do Centro Espírita Consolação. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13, itens 1 a 3, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, fazer o bem sem ostentação. Inicialmente vamos fazer uma prece, que possamos adquirir esses ensinamentos, absorvê-los com carinho e alegria, para que o nosso dia a dia seja cada vez mais leve, entendendo melhor sobre o bem sem ostentação, a prática do bem. Que assim seja, graças a Deus. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Significa que precisamos fazer o bem pela satisfação de poder ajudar o outro dentro das suas necessidades e não apenas para chamar atenção, para sermos vistos, porque quando fazemos o bem com ostentação, quando queremos ser vistos e sermos reconhecidos publicamente, nós estamos atendendo ao nosso ego, à nossa vaidade, ao nosso orgulho. E se é esse o nosso propósito, quando praticamos a caridade com o próximo, esperando algo em troca, para atender nosso interesse individual, o nosso próprio ego, então nós já estamos sendo recompensados, porque o nosso orgulho está sendo satisfeito. Então, fazer o bem com ostentação é um sinal de inferioridade moral. Então, como é que devemos auxiliar o próximo? Ajudando dentro do que ele precisa, das suas necessidades, discretamente, e agradecendo ao nosso Pai Maior, ao Divino Criador, que por termos essa oportunidade de praticar o bem ao próximo. Porque quando fazemos o bem dentro das necessidades daquele que precisa, daquele próximo, nós estamos então acalentando os seus corações, né? Quando fazemos o bem de forma incondicional, brota dentro de nós o amor, a compaixão, a coragem em praticar o bem, mesmo diante das dificuldades, das críticas e dos sofrimentos, porque fazemos isso com um verdadeiro amor sincero de ajudar o próximo pelo que ele precisa, né? E não apenas para satisfazer o nosso ego, que não é esse o objetivo. Tem uma passagem nesse capítulo que diz: Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio, o adorou e pediu-lhe: Senhor, se quiseres, poderei me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante, a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de muito falar disto a alguém. Então Jesus nos ensina nessa passagem a fazer o bem sem ostentação. Ele atendeu ao pedido do leproso e curou-o e recomendou-lhe que guardasse silêncio sobre esse acontecido. E Jesus ainda lhe disse: Mas ide vós aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Então, se o bem deve ser oculto, por que Jesus disse ao ex-leproso para se apresentar aos sacerdotes? Porque além de curá-lo, Jesus se preocupou em reintegrá-lo à vida familiar e à sociedade, a qual ele foi banido pela sua doença. Então, fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. A recompensa, ela está dentro de nós, é a paz em nossos corações, é a nossa consciência tranquila, é a sensação de estarmos fazendo o certo, mesmo sabendo que não tem alguém olhando, essa caridade, esse bem que estamos fazendo ao próximo. Porque o amor verdadeiro é aquele que não faz barulho, é aquele que transforma, é o bem silencioso que faz o bem ao próximo. Então, quando falamos em caridade, muitas vezes nós pensamos numa caridade material, na doação de dinheiro, de um alimento, de uma roupa. Isso é importante, isso também muitas vezes é necessário para aquele momento, para aquela necessidade daquele próximo. Mas essa leitura do Evangelho, este capítulo, ele nos convida a ir além disso, nos convida a refletir sobre uma caridade moral, onde precisamos entender que além daquela caridade que está apenas em dar algo a alguém, nos faz
pensar na intenção no que damos. Então, nos traz aquela reflexão entre a diferença em estar ajudando alguém por um amor verdadeiro e sincero, sem esperar algo em troca, ou ajudar alguém por uma questão de vaidade, onde esperamos elogio, uma aprovação, um reconhecimento. Então, temos que refletir, estamos ajudando a aliviar a dor do próximo de verdade, sinceramente, com o nosso coração puro, ou estamos apenas alimentando o nosso ego? Então, a verdadeira caridade, ela significa fazer o bem sem precisar que o outro saiba, porque quando a gente faz o bem em silêncio, o nosso coração fica mais leve, porque o bem em silêncio é um amor fraterno verdadeiro, e então não há expectativas, não há cobranças, é apenas amor sincero. Então, o bem verdadeiro é aquele que não humilha aquele que o recebe, não engrandece aquele que o pratica, não espera aplausos, né? E não precisa de aplausos, porque o bem silencioso é um bem poderoso, é aquele que de fato entrega e transmite aquele amor sincero de querer o bem daquele que estamos ajudando de verdade. Então, a caridade verdadeira é aquela que, quando praticada, respeita o próximo, acolhe o próximo, não julga o próximo e não expõe o próximo e não nos expõe também para que sejamos recompensados apenas pelo nosso orgulho ou ego. Então, vamos lembrar que um dia, em algum momento da nossa vida, nós também vamos precisar de ajuda, de caridade do próximo, e que essa caridade, esse bem, seja feito sem ostentação, seja um amor sincero, um bem verdadeiro, que alivia a nossa dor, que nos traz alegria, nos faz sentir bem. E agora, então, encerrando essa leitura do Evangelho, vamos envolver nossos melhores sentimentos, encaminhando as vibrações de amor para nossos familiares, afetos, amigos, colegas de trabalho, para os hospitais, presídios, asilos, orfanatos, para os necessitados de planta terra, desempregados, sofredores, e também vamos encaminhar essas vibrações de amor para o Centro Espírita da Consolação, para nós mesmos, se for assim nosso mérito, para o plano espiritual, para toda essa humanidade, e vamos deixar um espaço aberto para que a espiritualidade possa enviar essas vibrações de amor para onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus, e vamos agora estar receptivos para receber o passo plano maior. E vamos agora mentalizar aquela pessoa que necessita receber o passo plano maior com todo carinho. E agora então vamos encerrando essa leitura, agradecendo por mais este momento de reflexão, de ensinamento do Evangelho sobre o bem, sem ostentação, sobre a caridade, que possamos levar toda essa leitura para o nosso dia a dia e nossa prática, com alegria, com saúde, com amor sincero. Que assim seja, graças a Deus, e até uma próxima leitura do Evangelho. Muito obrigada.